Sabe, irmãos, nós temos falado, a base da nossa mensagem é essa, né? A graça de Deus. A graça é aquilo que Ele fez, é aquilo que Deus fez em Cristo. As religiões, elas vão sempre trazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que produzir para ser aceito por Deus. De novo, né? Nós não vamos nos tornar pessoas passivas, não é isso. Mas nós vamos cada dia mais nos tornar dependentes de Deus. É uma diferença muito grande a passividade da dependência. A passividade é aquele que acha que as coisas acontecem por si só. Esse não é eu, não é você, não é aquele que crê em Cristo Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele faz, ele produz. Só que ele não faz nada antes de ser direcionado pelo Senhor. Ele não faz nada com base naquilo que ele pode fazer, no seu entendimento próprio. Ele não faz nada baseado naquilo que ele pode fazer, na sua força, não, mas ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer, mas sendo direcionado pelo Espírito. Não é ser dependente, não é ser omisso. Ser dependente é ser submisso à direção do Espírito. E esse é um grande desafio, porque é impossível viver dessa maneira, simplesmente de maneira natural. A submissão é algo espiritual, a dependência é algo espiritual. Diferentemente da nossa vida, vamos dizer, natural, carnal, quanto mais você cresce, menos dependente você é. A vida espiritual é o contrário. Quanto mais você amadurece, mais dependente de Deus você vai se tornando. Por quê? Porque Deus não quer que você seja alguém independente dEle. Por quê? Porque tudo que Deus tem para fazer na sua vida e através dela, é necessário que você esteja nele. É como se fosse um trabalho em conjunto, é como se fosse uma cooperação do Espírito. Então, né, quando nós somos imaturos ainda, nós vivemos lá nos extremos. Ou nós queremos fazer tudo, ou depois nós não queremos fazer nada. Não, irmãos, é parceria, é relacionamento. A vida com Deus é relacionamento. Então nós relacionamos com Ele. Nesse relacionamento nós agora reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. Reconhecemos que Jesus, Ele é sim o Deus que se fez homem, é o nosso irmão mais velho, mas nós somos submissos a Ele. Reconhecemos que Deus sim é o nosso Pai, o Abba Pai, o Paizinho, que nós temos acesso em todo momento, mas nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso Deus também, o Onipotente. Então muitas pessoas, elas têm dificuldade de associar isso, essa intimidade, com honra. Acha que quando eu me torno íntimo, perde a honra. Não, pelo contrário, isso é para imaturo sim. E aí sim você vai ver algumas pessoas fazendo coisas em nome, né, de um evangelho, de um cristianismo que não é bíblico. Então para eles, tudo eles consideram religiosidade. Você ir para a reunião com a Bíblia é religiosidade. Você agora adorar a Deus é religiosidade. Não, irmãos, não, essas coisas não mudam. Nós podemos cada vez nos tornar mais íntimos dEle. E quanto mais íntimos nós nos tornamos, mais nós reconhecemos que Ele é autoridade sobre nós e sobre todas as coisas. E aí agora nós vamos aprendendo a relacionar com Deus. Por quê? Porque relaciona-se com Deus, né, pela graça, só que aí entra o elemento fé. Está lá em Efésios 2, a dinâmica da vida cristã é essa. Você já me ouviu falar isso inúmeras vezes. A dinâmica da vida cristã é pela graça, mediante a fé. E a fé não é o que nós temos que fazer, não. A fé é resultado da revelação da graça que nós temos. Então, quanto mais revelação de graça eu vou tendo, mais fé vai fluindo através de mim. Menos eu vou agindo com base no meu entendimento, mesmo eu vou agindo com base no meu esforço, mas eu vou agindo com base na fé. A fé em quê? A fé na graça de Deus. Eu vou me tornando mais ousado, eu vou me tornando mais corajoso, eu vou me tornando mais intrépido. O medo vai dando lugar a essa ousadia santa dentro de nós. Por quê? Porque eu vou me tornando íntimo e vou sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que tudo é sobre Ele, não é sobre eu. Existe um aspecto, né, na vida cristã, que é esse sentimento constante de culpa. Sentimento constante de culpa. Então o resultado que eu estou tendo hoje é porque eu fiz algo ou porque eu não fiz algo. Então sempre vai vir o sentimento de culpa. Quando está tudo certo, você vai ficar culpado, você vai se sentir culpado por estar tudo certo.
Vou dar um exemplo para você. Você está lá financeiramente bem, ok? Não tem boleto para pagar, ninguém de São Paulo está te ligando. Só que aí você olha para o lado, sei lá, uma pessoa está lá numa situação financeira horrível. Você fica, meu Deus, ela está tão mal e eu estou bem. Você se sente culpado. É o que eles fazem, né, em relação àquelas propagandas que fazem, fazendo esse apelo sentimental, né? Ele mostra lá uma pessoa passando fome na África e faz um vídeo e liga e daí bota o telefone para você ofertar. E aí você diz, meu Deus, a pessoa passando fome e eu aqui escolhendo o que eu vou comer. Você se sente culpado, sim ou não? Claro que se sente. A sua mente na hora diz, meu Deus, olha só. Só que se você não comer, vai resolver o problema dela, sim ou não? Não vai. Não quer dizer que você tem que desperdiçar comida, mas eu quero dizer que o sentimento de culpa vai vir. Se você tiver ou se você não tiver. Se você não tiver, vai vir o sentimento de culpa. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, alguma coisa que eu não estou fazendo, que a provisão financeira não está vindo. O que eu tenho que fazer? Entende? Então, independente das circunstâncias que você estiver passando, sempre vai vir um sentimento de culpa. E aí agora, por vezes, você vive com base no sentimento de culpa. Só que o meu chamado e o seu não é para viver com base no sentimento de culpa. O meu chamado e o seu é para viver baseado na graça de Deus. E nós pela fé nessa graça. Aleluia, irmãos. E tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Cristo. Eu e você não estamos no centro de todas as coisas. Nós temos a nossa cooperação, mas é porque Deus quer fazer. Tudo inicia nele. O sonho que você tem, eu quero dizer para você, não é seu, é dele, só que está dentro de você. Está entendendo? Não é você que teve um sonho, você que teve uma ideia, não, é ele que teve e colocou dentro de você como uma semente. Então não é, nada começa em mim, nada começa em você. Eu e você não temos poder para produzir nada. João capítulo 1, o que ele diz? Nada do que foi feito seria se não fosse por ele, por Cristo. Colossenses diz, Paulo diz que tudo subsiste por causa de Cristo. Pastor, mas eu tenho trabalhado tanto. Sim, mas se você trabalha é por causa dele. Pastor, mas a minha capacidade, a minha habilidade, você só tem por causa dele. Pastor, mas os meus resultados, nossa, olha só, esse ano tem sido tão bom, maravilhoso. Eu achei que era por causa de mim. Não, esquece. Como diz aquele versículo, tira o seu cavalinho da chuva. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. Por isso que nós nos submetemos a ele, por isso que nós adoramos a ele, por isso que nós glorificamos o nome dele, porque tudo tem a ver com ele. E aí, agora nós vamos aprendendo, como eu falei, a relacionar com ele. Há 2 semanas eu falei para você sobre nós olharmos para Jesus. Eu sei que olhar parece um aspecto passivo. Nossa, olhar não acontece nada. Só que não é um olhar por olhar, não, é um olhar com alguém necessitado. É um olhar com alguém que é carente da graça, olha para ele, até no olhar, a graça ela manifesta na sua vida. É um olhar que você é amado por ele. Quando você olha para ele, o que você vê? Você vê graça abundante, superabundante na sua vida. Então não é eu fazer, é o olhar primeiro, o olhar de contemplar, de olhar para Cristo, não olhar para as circunstâncias, não olhar para você, não olhar para outra coisa, a não ser ele. E aí você vive o sobrenatural olhando para ele. Na última semana nós falamos sobre ouvir o Filho, ouvir de Jesus também. Então nós ouvimos dele. E essa enxurrada de vozes que vem na nossa mente, diariamente, em todo momento, tentando desviar o seu foco, tentando fazer com que você não olhe para Cristo, tentando fazer que você olhe para a circunstância, você olhe, agora para o seu marido, você olhe para a sua esposa de maneira natural, e aí nós vamos dando crédito para essas vozes vão nos direcionando. Só que a palavra de Deus diz que eu e você seremos guiados por Cristo, seremos guiados pelo Filho. Ele é o bom pastor, e a palavra diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, que é a voz da graça, é a voz do amor incondicional, é aquele que até quando me admoesta, me corrige, eu percebo que é a voz dele, e eu dependo dele. E hoje eu quero falar sobre quando nós somos tocados por ele.
algo sobrenatural acontece. Você sabe que a questão do toque, ela é algo que definia muito nos tempos de Jesus. A lei, por exemplo, você vai ler em Levítico. Nós íamos ler Levítico essa semana, mas eu estou preparando, eu acho que Levítico vai ser diferente a leitura. Levítico, Deuteronômio, você vai ver, a lei diz o quê? Que aquele cidadão de Israel, ele não pode encostar em um cadáver. Ele não pode encostar numa pessoa doente. Por quê? Porque se eu encosto num cadáver, eu fico impuro. Se alguma pessoa encosta num doente, ele fica impuro. E ele tinha que passar pelo ritual de purificação. E esse ritual de purificação demorava dias. E ele tinha que ser afastado de todo mundo, ele tinha que viver isolado. Então as pessoas que eram enfermas no tempo de Jesus, elas não viviam na comunidade, elas viviam afastadas. Se você lá olhar no Antigo Testamento, havia algumas cidades chamadas cidades refúgios. Essas cidades eram para aqueles que tinham cometido algum tipo de crime, independente se era voluntário ou involuntário, e para pessoas doentes também. E depois foi se criando esses lugares, então toda pessoa doente, desfavorecida, vamos dizer assim, de algo, ela morava nesses lugares. Você lembra da história de Mefibosete, né? Quantos irmãos lembram dessa história de Mefibosete? A palavra diz que Mefibosete estava num lugar chamado Lodebar. Lodebar era um lugar desses, né? A palavra Lodebar já quer dizer sem provisão, sem pasto. Então é ali que ficavam as pessoas desprovidas de qualquer tipo de coisa, seja de dinheiro, seja de saúde, viviam lá isolados. E aí essa lei valia, não pode encostar. Encostou em alguém que tinha lepra, vai ficar leproso também. Só que aí Jesus vem e muda toda a história. Jesus vem, ele quebra com isso. Como? Cumprindo isso. Jesus, ele vem e encosta no leproso. Vamos ler juntos essa história? Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 12 e 13. Jesus, ele, ao invés de ele se afastar do leproso, quando via um leproso, você vê os filmes, né, da época ali de Jesus, eles dizem, vem o leproso, eles começam a gritar, o leproso, o leproso, o leproso, se afasta, começa a gritar para o leproso se afastar, e as pessoas se afastar dele, porque não podia tocar. E o leproso aqui aponta para mim e para você, o pecado, o pecador, éramos nós. Então eu e você, antes de Cristo, nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos isolados. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Mas aí agora, quando Cristo vem, ao invés de Ele nos afastar, o que Ele faz? Ele nos aproxima. Olha o que acontece. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, olha que poderoso, ele viu Jesus, o que ele fez? Prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Olha o versículo 13, a significância que tem isso aqui, irmão. Se Jesus, estendendo a mão, tocou nele, diga, tocou nele. Irmãos, Jesus tocou nele, não podia tocar. Olha que interessante a palavra de Deus, irmãos. A palavra diz que ele viu Jesus, ok? Quando ele viu Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou-se diante da graça. Impossível aquele que vê a graça e permanece da mesma maneira. Aquele que vê a graça, ele pode ser o mais duro, o mais turrão de todos, mas ele se prostra, porque ele sabe da sua necessidade. Ele vê a graça. O que esse vê quer dizer? Ele teve revelação da graça, ele sabia, ele é a graça, ele é o Filho, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador. Quando ele vê Cristo, ele se prostra e ele abre a sua necessidade. Ele diz: a minha necessidade é essa, se tu quiser, tu pode me curar. Como se ele dissesse assim: tu tem poder para me curar. E aí Jesus disse: não, eu tenho mesmo. E a palavra diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. E o mais impressionante é essa última porção do versículo 13, diz: e no mesmo instante. Oh, irmãos, Jesus não deu uma receita para ele, Jesus não disse para ele ir no médico, Jesus não deu, não, Jesus, a palavra diz que no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Irmãos, quantos anos será que esse homem estava assim? Vou pensar, 30 anos, no mínimo, né? Porque 30 anos é onde a pessoa tinha um pouco de autonomia em Israel. 30 anos, quantos anos será que ele estava leproso? Vou pensar que 20 anos ele estava assim, 20 anos, e com certeza ele tentou tomar tudo que achar, né?
pessoa diz, isso aí eu estou com... faz um chá, eu vou te dar uma receita, não é assim? Geralmente as vó que são assim, né? Vai lá, faz um chá, tu faz isso, faz aquele outro, ou, né, toma remédio, faz isso e tal. No mundo é aquele coisa, faz simpatia, vai para lá, vai para cá, bota um negócio pendurado no pescoço, e faz isso, aquele outro. Olha só, o cara está leproso, tu acha que ele não fez? Qualquer coisa que falasse ele fazia, qualquer coisa, ele estava desesperado, apavorado. Mas vamos pegar aqui, né, 20, 30 anos dessa maneira. Só que Jesus vem e resolve o dele como? Com apenas um toque. Só um toque, Jesus toca nele, ele fica curado na hora. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para resolver, e é tanto tempo que eu tento resolver. Eu quero dizer, com apenas um toque pode ser resolvido hoje. Pastor, eu tenho uma situação financeira, eu nunca consegui me equilibrar financeiramente, eu nunca consegui, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma situação que se arrasta há anos, e nunca consegui resolver. Eu quero dizer para você que apenas um toque de Jesus pode ser resolvido. Quando ele toca, ele não se afasta da sua necessidade, ele se aproxima dela, ele toca e resolve. O leproso disse, se tu quiseres, tu pode me curar. Ele disse, eu quero. Então olha só o que Deus está falando para você, a sua necessidade, Ele quer suprir a sua necessidade, Ele quer suprir, independente do que seja, um toque dEle resolve o problema no seu casamento, na sua família, da sua enfermidade, o seu problema financeiro, em ao menos um toque de Jesus. Irmãos, pastor, até desistir, aí que Ele toca. Pastor, eu não consigo mais, já tentei diversas vezes. Mas Ele vem e toca, irmãos. Ele vem e toca, quando você olha a graça. Todos nós, eu quero fazer aqui um parênteses. Todos nós passamos por fases. E aí vamos, né, todo relacionamento ele vai passar por fases. E essas fases vamos chamar que nelas existe um aspecto de crise. A crise, você passa por crise da fé também. Você passa. Somente você já tem muitos anos de relacionamento não com Deus, com a igreja, com os irmãos. Você vai passar por fase, tem crise. Semana passada eu estava falando com o irmão, ele disse, pastor, mas toca o louvor. Eu falei, tu lá eu não choro, eu era uma manteiga derretida. Eu disse, mais ou menos que nem casamento, na lua de mel é uma coisa, depois de 5 anos mudou. E não tem a ver, que nem o Paulo Eduardo diz, os bichos crescem, né? Mas não tem a ver com você não amar mais, mas tem a ver que você foi amadurecendo naquele relacionamento. Quando você tem 5, 6 anos de idade, você chora por quê? Porque não tem mumu, a Sara chora porque não tem mumu, acabou o mumu, o pai esqueceu de comprar, e ela chora, diz, meu Deus do céu, entende? Mas quando você tem 15 anos, faz sentido você chorar porque não tem mumu para comer? Sim ou não? Pastor, só porque se não tiver todinho. Traquinas, fala Deus. Não faz sentido. Mas por quê? Porque não é importante o mumu? Porque você não gosta? Não, é porque você cresceu agora, você amadureceu, você entende? E assim na vida cristã acontece isso. Às vezes nós passamos por crises da fé, todos vamos passar. Para quê? Para que você seja agora provado, sim, mas para que você seja aprovado, para que a sua fé seja ativada. O desafio jamais ele vem para abater você, o desafio ele vem para mover você a crer mais, ele vem a gerar algo em você. E aqui o sentimento ele vai ficar de lado. O sentimento, você não pode viver baseado no sentimento. Vamos pegar esse leproso, qual que era o sentimento dele, irmãos? É culpa, condenação, acusação. Tu acha que pelo sentimento ele iria até Jesus? Ele iria se expor mais uma vez às pessoas, gritar com ele, enxotar ele, mandar ele sair dali? Não, só um pouquinho. Mas a necessidade dele e a fé que ele tinha, que Cristo podia fazer, moveu ele. E aí ele se expôs agora a isso. Entende? Então não viva nos sentimentos. Na crise o sentimento ele não pode ser considerado. Você tem que permanecer crendo na mesma coisa, da mesma maneira, passando por todas as dificuldades e tribulações, que a sua fé será ativada. Vamos ler mais uma que Jesus tocou, Mateus 20, versículo 29. Jesus tocou no leproso, e ele foi curado instantaneamente. É o toque dele,
vem dele, ele que toca em você. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido, olha só, antes lá ele ouviu, e aqui eles ouviram, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhe faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. O leproso, ele viu Jesus. Os cegos aqui, eles não tinham como ver, obviamente, mas eles ouviram de Jesus. Irmãos, quando você ouve a graça de Deus, o resultado é esse: ele gera fé em você para ser curado. Ele gera fé em você para que você mova em direção a Ele. Só que não é a sua fé, não é você fez algo, não, é porque você ouviu dele. Você ouviu dele, e o fato de você ouvir dele, como esses cegos, levou eles agora a clamarem. Ou seja, já começou nele, começou em Cristo. Não é você, não somos nós que promovemos alguma coisa, mas nós ouvimos, né? Em Romanos diz que a fé, ela vem pelo ouvir Cristo. Então quando você ouve Cristo, gera fé no seu coração, para quê? Para ser curado. Só que agora, Ele toca em você. A graça é o favor imerecido, amém, irmãos? Ou seja, é para quem não merece, mas a graça é para quem sabe que precisa. A palavra diz que Deus, Ele derrama a graça. A palavra diz que Deus, Ele faz com que a graça seja acessível ao quem? Ao humilde, aquele que necessita. Mas o que Ele faz ao soberbo? O que é soberbo? Soberbo não é a pessoa que tem dinheiro. Soberbo não é a pessoa que caminha com o peito estufado. Não é isso. Soberbo é aquele que não carece da graça de Deus. Soberbo é aquele que acha que pode viver baseado naquilo que ele faz, produz, baseado em si. Esse é soberbo. E a palavra diz que Deus, então, Ele concede graça a esse humilde, aquele que carece, aquele que sabe que precisa. Deus concede graça para ele, Deus entrega. O que tu precisa, meu filho? Eu quero ver, então vê. O que tu precisa? Eu preciso no meu casamento, então está aí a provisão. Eu preciso na minha empresa, está aqui a provisão. Por quê? Porque ele carece, ele é carente da graça de Deus. Mas aquele que é soberbo, a palavra diz que Deus, ele resiste. Não tem a ver com o que a pessoa faz, mas tem a ver com a maneira que ela se achega diante de Deus. Só que aqui então o fato é que mais uma vez o que acontece? Jesus tocou. Eles poderiam gritar desesperado, eles poderiam fazer um tanto de coisa, mas não é isso que ia curar eles. O que curou eles foi quando Jesus tocou, irmãos. Jesus tocou. Jesus tocou e imediatamente eles foram curados, sarados. Essa é a graça de Deus. Esse é o favor de Deus. Esse é aquele que veio para resgatar o que estava perdido. Esse é o que era, o que é, o que há de vir. Esse é aquele que dá força ao fraco. É Ele que traz restauração, é Ele que traz vista aos cegos, como nós cantamos. É aquele que veio, para curar os enfermos, para desfazer as obras do diabo. Esse é Cristo, esse é o nosso Senhor, esse é o Messias, esse é o que reina, esse é o que tem toda a autoridade, que num toque só, os olhos são abertos. Num toque só, aquele que não via, ele começa a enxergar nitidamente. Num toque só, aquele que era leproso durante anos, ele é curado, ele é sarado. O que eles fizeram para merecer? Nada. Eles não fizeram nada.
mas a graça de Deus foi derramada sobre eles. Mais um que Jesus tocou, Marcos capítulo 7, versículo 31. Aleluia, aleluia. O Senhor vai tocar você nessa noite. O Senhor vai tocar, quando você ouve da graça, quando você vê a Cristo, Ele toca você. Quando o nome de Jesus, irmãos, Ele é exaltado, quando o nome de Jesus Ele é entronizado, quando o nome de Jesus Ele é compartilhado, o Espírito sela com o toque dEle. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram o surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho que da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Oh, irmãos, o que eles fizeram para ser curado? Nada. Jesus tocou, eles não ouviam, Jesus vai lá e toca no ouvido. Ele não conseguia falar, Jesus vai lá e toca na língua dele. O que eu quero dizer para você hoje? Que num toque só de Jesus, a sua vida inteira pode ser transformada. É um toque só dele. Só que o resultado, poderoso isso, o resultado de você ver a Jesus, o resultado de você ouvir a Jesus, é fé gerada dentro de você, amém? Pastor, mas eu tenho uma necessidade, só que parece que Jesus não me toca. Não me toque, é o nome daquela cidade, né? Parece que eu tenho uma espécie de um repelente, ele toca na pessoa do lado, toca no outro, mas eu não serei atingido. É o salmo ao contrário. Minha irmã aquela, né, no vídeo, que ela disse que tudo que ela orou, Jesus fez ao contrário. É muita fé, né? Pastor, mas a pessoa foi curada, eu vi o irmão lá e foi curado, e eu estou com esse bico de papagaio aqui, nada acontece. Pastor, o outro irmão lá, eu vi que ele nem orava, ele nem ia muito nos cultos, ele nem fazia muita coisa. O dia que ele foi, Deus deu uma palavra para ele, foi lá, botou uma empresa, um negócio, está prosperando. Eu estou aqui nessa pindaíba, estou aqui tentando e nada acontece comigo. Eu venho todo GC, todas as reuniões, toda oração, todo jejum, eu estou lá com os irmãos, pagando o preço. Fui na Holy Fest, fui até trabalhar lá para fazer a estrutura. E parece que não me toca, nada me toca, a não ser o sol rachando, meio-dia, pregando telha lá no monte. Mas outra pessoa é abençoada, e aí o que acontece? O problema sou eu então? O problema é comigo? Preste atenção. A graça de Deus é para quem não merece, amém? Só que é para quem sabe que precisa. Só que existe algo que Deus faz conosco, não é que Ele está retendo algo de nós, não, mas é que Deus, Ele quer que aquela experiência, ela transforme a minha maneira de relacionar com Ele. Porque se Deus, para Deus dar algo para mim e para você, irmãos, é muito fácil, vamos pensar assim, muito fácil. Por quê? Porque para Deus, Deus é Deus, ok? Mas para Deus é só liberar o cartão, está aqui, filho, um cartão para cada um. Lembra aquele filme, né, Todo Poderoso, né? Ele vai para o lugar de Deus, ele começa a atender as orações. Lembra que vocês já viram aquele filme? E ele aperta assim para todas as orações, né? Depois começa a dar uma confusão no mundo. Por quê? Porque ele dá sim para todo mundo. Ou seja, não, Deus é Deus, Ele tem autoridade, Ele tem poder. Não, mas o que acontece? Deus, Ele utiliza das circunstâncias para transformar você, para que aquilo se torne um estilo de vida agora.
E aí as coisas, por exemplo, com Deus, elas não acontecem na hora que nós queremos. E aí está a resposta, porque aconteceu com uma pessoa e não aconteceu com você. Aconteceu com outro e não aconteceu comigo. Por quê? Porque Deus está movendo algo dentro de você. E aqui agora você precisa o quê? Permanecer crendo, permanecer ouvindo a graça de Deus, permanecer olhando para Jesus, permanecer crendo na mesma coisa da mesma maneira, até que a manifestação aconteça na sua vida. Vamos lá para Marcos capítulo 5 agora, versículo 24. Aqui eu falei para você de 3 que Jesus tocou, mas essa aqui Jesus não tocou, mas foi ela que tocou Jesus. Aleluia. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre deste mal. Então essa experiência aqui, ela difere das outras 3. As outras 3, eles chegaram diante de Jesus, ok, só que foi Jesus quem tocou. Essa aqui, ela não somente chegou diante de Jesus, ela tocou em Jesus. Eu gosto muito do versículo que está lá em Mateus, não precisa abrir, mas você guarda ele, você já conhece. Mateus 7, versículo 7, diz o que? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, porque aquele que pede, ele recebe, aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Eu não sei você, mas eu vejo como uma sequência. Eu pedi, eu creio que eu vou receber. Por que eu peço? Porque eu creio que vou receber. Eu não peço para receber, eu peço porque eu creio que eu já recebi em Cristo Jesus. Não, pedi. Eu bato por quê? Porque eu sei que vai abrir. Só que aqui a gente vê níveis de intensidade. Eu peço, eu busco e eu bato. Eu peço, eu busco e eu bato. Então é o seguinte, eu estou ouvindo a graça de Deus, eu estou aqui olhando para Jesus, eu estou aqui, vivendo a vida da igreja, eu estou ouvindo a graça de Deus, e eu creio que a minha necessidade é suprida nele, eu creio que eu já sou curado nele, embora o meu corpo ainda não mostre sinais disso, eu creio que eu sou próspero nele. É uma questão de fé, um posicionamento, amém? E aí eu peço isso até o ponto de uma convicção ser gerada no meu coração. Pronto, eu recebi, eu sou curado. Mas ainda não manifestou. O que eu faço? Eu continuo buscando. Eu não peço mais como eu pedia, mas eu continuo buscando. Eu continuo buscando, não buscando ser curado, eu continuo buscando ouvir da graça de Deus, ouvir do favor de Deus. Mas eu continuei buscando e nada aconteceu. O que eu faço? Agora eu vou bater. Eu não sei você, mas isso aqui parece uma intensidade. Pedir é como se alguém estivesse caminhando. Buscar é como se a pessoa acelerou o passo. Mas bater agora parece que essa pessoa está correndo. É isso que acontece com essa mulher.
Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dele, até que o tanto ouvir nela gerou uma fé no coração dela, que ela disse: se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Oh, irmãos, olha que fé é essa. Jesus não tinha visitado o lugar onde ela morava, mas ela foi até onde ele estava. Ela foi, moveu ele. Imagina se ela ficasse em casa deprimida, chateada: meu Deus, olha só, Deus não quer me curar. Ela tentou de inúmeras maneiras no mundo, como eu e você fazemos, né? Fizemos a nossa vida toda, mas um dia Ele nos revelou a graça, e nós entendemos, cara, aqui é nele, é por Cristo, Ele é a bênção está nele, é por causa dele que eu sou o que sou, é por causa de Cristo. Você entende? Então você encontrou, só que agora a sua vida está sendo transformada, a sua mentalidade está sendo transformada, e você vai perceber que tem coisas, preste atenção em mim agora, tem coisas que é necessário que você seja agressivo. Ah, pastor, como assim? Agressivo no mundo espiritual. Você precisa se apropriar, se agarrar com duas mãos, irmãos. Você precisa de crer: isso aqui Deus tem para a minha vida. Você precisa, entende, utilizar dessa violência espiritual, no sentido de fé. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não é para você ir quebrando tudo, mas a sua fé ser agressiva. A sua fé, ela ser uma fé, não que impõe Deus para fazer algo, não, mas uma fé que se apropria daquilo que já é seu, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que eu creio que Deus vai curar você. Pastor, eu fiz de tudo, fui tudo que é médico. Talvez você fez tudo, mas você nunca creu como você vai crer nesses dias. Não é fazer o que pode, é crer, é fé, irmãos, é se expor diante dele, é crer, é essa fé. Você viu aqui, né, tanto o leproso quanto o cego dizendo, não entende, num estágio quase que desesperado, né? Senhor, é só tu que podes fazer, é só o Senhor que pode fazer. Essa menina, vamos usar a palavra desespero para ela impactar a sua mente. Desesperada, ela gastou tudo o que tinha em todos os médicos e nada ajudou, nada resolveu. Pelo contrário, a palavra diz que piorou. Ela fez terapia, ela foi nos melhores médicos, os melhores exames, tudo, e nada resolveu. Isso gerou o que nela? Gerou uma necessidade nela, uma necessidade. Então, quando ela ouve de Jesus, ela disse: é o seguinte, eu vou tocar nele, e eu creio que se eu tocar eu vou ser curada. Então essa intensidade é gerada por você ouvir da graça de Deus, amém? E aí você toca nele. Mas por que você toca nele? Porque você recebeu um toque dele. Só que aí, para finalizar agora, vamos lá para João 20, versículo 19. Esse toque, essa menina, ela tocou em Jesus, amém? Só que na verdade ela não tocou bem em Jesus, né? A palavra diz que ela tocou nas vestes de Jesus. Aleluia. Se tocar na veste, irmão, já é curada de 12 anos. Tu imagina se tocar no próprio Cristo. Esse tocar, você está entendendo que ele tem um significado espiritual, não é um tocar físico, né? É você achar uma estátua de Jesus e querer tocar nela achando que vai ser curado. Não é isso. Uma questão espiritual. Entende? E esse tocar está ligado o quê? Está ligado a uma revelação. Você tocou numa revelação de Jesus. Eu não vou falar para você da história da capa, né? Porque as vestes de um mestre, toda ela tem um significado, ok? Mas ela tocou nessa realidade, ela tocou nisso. Ela tocou nessa revelação, que as vestes do mestre curaria ela. Só que agora, essa história aqui é fantástica. Por quê? Porque fala de alguém como eu e você. Alguém mais atualizado, vamos dizer assim, né? Alguém que andou com Jesus, alguém que era crente. Fala de alguém que viveu com ele, viveu com o mestre, era um dos 12. Vamos ler juntos? Versículo 19. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês.
E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, ou seja, na outra semana, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha o dedo aqui, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu, bem-aventurados são os que não viram e creram. Irmão, Tomé, ele sempre tem essa figura, o crente Tomé, precisa de ver para crer. Irmão, tem que deixar de ser Tomé, espírito de Tomé, tem que crer mais. Só que só um pouquinho, vamos considerar Tomé, irmãos. Tomé não era qualquer um. Tomé foi chamado por Jesus. Tomé sentava na mesa de Jesus. Tomé talvez viu todos esses milagres que nós lemos aqui. Tomé estava junto no time. Tomé estava vendo o cego enxergando. Tomé estava vendo o paralítico caminhando, vendo a mulher do fluxo sendo curada. Tomé estava vendo tudo aquilo. E Tomé estava sempre ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus dizendo: eu vou, mas eu vou voltar. Tomé estava junto no dia que Jesus falou: o seguinte, é bom que eu seja entregue nas mãos dos homens e padeça. Tomé estava junto no dia da ceia. Jesus partiu o pão e Tomé pegou o pedaço. Tomé estava sentado na cadeira e Jesus lavando o pé dele, assim como lavou de Pedro, Tiago e João, de Judas, de todos. Tomé estava ali. Ele tinha vivido experiências já com o Senhor. Ele era discípulo de Jesus. Só que ele, diferentemente dos demais, ele não teve a experiência, ou seja, ele não teve a experiência de tocar em Jesus. Como assim, pastor? Mas se ele estava com Jesus, ele tocou em Jesus. A fé que Deus quer nos levar é a fé que procede do Espírito da ressurreição. Irmãos, preste atenção. Quantos creem que Deus pode curar? Aleluia. Quantos creem que Deus pode salvar? Você sabe. E por que você sabe disso? Ou porque você viveu uma experiência, ou porque você ouviu alguém contar uma experiência para você, amém? Se nós sairmos daqui na rua e perguntarmos para as pessoas se elas creem em Deus, elas vão dizer o quê? Sim, com certeza eu creio em Deus. Só que o fato não é crer em Deus, sabia? O fato de você crer em Deus, ele não vai levar você a viver o sobrenatural. O fato de você crer em Deus não vai levar o seu casamento a ser restaurado, não vai levar a sua empresa a cumprir o propósito, não vai levar você a ser curado, não. O fato que você e eu temos que crer no quê? Que Deus existe, sim, mas nós temos que crer que Deus, Ele se fez homem, Ele morreu e Ele ressuscitou, irmãos. Preste atenção, o toque que eu e você temos que dar, que temos que receber, esse toque, essa revelação é do quê? Que Ele ressuscitou. Por que é necessário a fé na ressurreição? Porque é somente a fé na ressurreição
que vai levar você a viver uma experiência de ressurreição. Vou explicar para você. Quantos conhecem a história de Abraão? Abraão não podia ter filho. Sara era estéril. Depois a palavra diz que Abraão era avançado em dias. Amém? E aí o que acontece? Deus tinha prometido para ele um filho. Lá em Romanos 4 nós vemos Paulo dizendo que Abraão, ele creu contra a esperança, ou seja, a circunstância natural era o quê? Avançado em dias e Sara estéril. Só que Deus, a palavra diz que Deus, aquele que traz vida ao que está morto, Ele fez com que o ventre de Sara, que estava amortecido, ele gerasse vida. Então olha só a experiência que Abraão viu. Abraão viveu uma experiência de quê? De morte e de vida, amém? Aconteceu em Sara. Só que agora quando Isaac tem 9, 10 anos, o que Deus faz com Abraão? Abraão, sacrifica Isaac. E você pode ler o texto em Gênesis, Abraão não reluta, ele leva. Lá em Romanos 4, Paulo diz o porquê que ele responde dessa maneira. Porque ele viveu uma experiência de ressurreição. Ele viu que o ventre de Sara estava morto e Deus gerou vida nele. Então por que Deus é capaz, por que Abraão é capaz de entregar Isaac à morte? Porque ele já tinha visto a morte ganhando vida. Então ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Oh, irmãos, é essa experiência que nós precisamos tocar. Esse é o toque de Tomé, o toque na ressurreição. É Jesus dizendo: toca aqui, Tomé, eu ressuscitei. Toca aqui, Tomé, no meu lado, eu ressuscitei. Toca aqui na minha mão. Aquilo que eu falava, eu fui na morte, mas eu ressuscitei. É essa experiência, irmãos. É quando você vê. Por isso que nós falamos, e eu aqui, praticamente todo domingo, eu uso Efésios 2 com vocês, né? Que diz que nós estávamos mortos. Somente quando nós entendemos que nós estávamos mortos, nós valorizamos a vida que recebemos, porque nós recebemos de graça. Somente quando eu entendo que eu era um pecador, a morte reinava. Romanos capítulo 5, a morte reinou até Cristo, depois a vida é que reina. Somente quando eu considero que eu estava morto, que eu não tinha como sair daquela condição, e Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Eu não fiz nada, eu estava na morte. O que o morto faz, irmãos? Nada, mas Ele me tirou da morte, e Ele agora me colocou na vida, e Ele me deu vida em abundância. Por que isso é necessário? É quando você está enfermo aqui, você precisa considerar que a enfermidade é o que? A enfermidade é a morte. Mas aquele que ressuscitou você lá daquela condição de morte, Ele vai tirar você da enfermidade, vai trazer você para a saúde. Ele vai tirar o seu casamento da morte, vai trazer para a vida. Ele vai tirar a sua empresa da crise financeira e vai trazer para a prosperidade abundante. É essa fé de tocar no poder da ressurreição. Aleluia, irmãos. Por isso que muito irmão fica acusado por não ser curado, fica acusado por estar passando por dificuldade financeira, fica acusado por não conseguir. Irmãos, não, Deus está fazendo algo dentro de você, Deus está movendo algo dentro de você. Deus quer levar você a uma experiência, a tocar no poder da ressurreição, a tocar no poder da ressurreição. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Nós vamos ler essa semana 1 Coríntios e 2 Coríntios. E você vai dar atenção a um capítulo especial, né? 1 Coríntios capítulo 15. É o maior de Coríntios, tem 60 versículos praticamente. Paulo fala sobre isso, sobre a ressurreição. Paulo diz o seguinte: se Ele não ressuscitou, então esquece tudo. Paulo diz: se você não crê na ressurreição, esquece, pode esquecer, nada vale de nada, nada tem valor nenhum se você não crê que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Nada de adianta se nós não cremos que Ele morreu e ressuscitou, e que essa ressurreição, irmãos, ela implica em coisas na nossa vida, ela implica nas nossas enfermidades ser saradas nele. E eu agora e você temos que fazer o quê? Aplicar fé. Você crê que é filho de Deus?
Por que você é filho de Deus? Porque você é uma boa pessoa? Porque você comporta bem? É porque Ele fez você filho, não é? Ele fez você filho. Por que hoje você tem um casamento? Porque você é lindo e maravilhoso? Não é, você sabe disso. O amor é cego, pastor. Não, é porque Ele deu para você um casamento. Por que você tem uma empresa? Porque você é o empresário do século. Não, é porque Ele deu para você. Por que você tem o que tem? É porque Ele deu para você. Ele quis, Ele colocou na sua mão. Tudo tem a ver com Ele. Ele decidiu, Ele colocou para você. Só que olha só, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho. E o fato de não poupar o seu filho é que nos torna filhos, amados, justificados, santos nele, abençoados e mais que vencedores nele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele vai nos negar alguma outra coisa? Você acha que aquele que tirou você do inferno, ele não pode curar você? Você acha que aquele que fez você filho, ele não pode salvar o seu casamento? Aquele que fez você filho, pela graça, ele não pode resolver a sua necessidade financeira? Você só precisa tocar na revelação da ressurreição. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Tomé, e aqui eu finalizo, Tomé, ele assume a incredulidade dele. E aqui talvez é um ponto interessante. Tomé, ele assume a incredulidade dele. Por isso que ele é visto por nós hoje como alguém incrédulo. Esse é um ponto fundamental, porque às vezes algumas realidades não conseguimos acessar. Porque nós queremos sustentar uma imagem de que está tudo certo. Por isso que às vezes você não procura alguém para aconselhar, você não abre o seu coração, porque eu quero sustentar uma imagem que está tudo certo. Tomé tocou. Eu não sei se os outros, né? É até interessante isso. Eu não sei se os outros tocaram, mas Tomé tocou. Lembra que nós falamos de Pedro sobre as águas? Ah, mas Pedro afundou. Ok, ele afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. Ah, Tomé não creu, mas não sei. Mas a palavra está dizendo que Tomé tocou. E aí, eu quero dizer para você, não se preserve. Não tente passar uma aparência que está tudo certo, que você é o homem, a mulher de mais fé que existe no mundo. Não estou dizendo para você ficar se lamentando, ficar postando coisa direta nas redes sociais. Não faça isso. Não, mas se exponha diante de Deus. Se exponha, diga, eu não creio. Tomé disse, só se eu tocar nele, aí eu vou crer. Se eu ver ele, se eu tocar, aí eu creio. Não é para colocar Deus na parede. Deus, se não fizer, eu vou crer que tu existe. Não, você crê que Ele existe, você crê, Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor. Mas eu quero dizer que chegou o tempo de você experimentar o poder da ressurreição fluindo na sua vida e depois através da sua vida. Mas para isso é necessário se expor diante dele. É necessário você se expor. Quando você se expõe, a sua incredulidade é mostrada. E aqui ele vem. E ele traz você uma experiência da ressurreição. Amém?